A sensação do medo é comum a todos nós, isso é fato. Tememos os desastres naturais, assassinos, animais selvagens, psicopatas. As respostas químicas e mecânicas no nosso corpo nos incentivam a fugir ou a lutar antes que o pior aconteça. No entanto, num contexto cinematográfico, compramos ingressos para assistir a filmes de terror, mesmo sabendo que ficaremos apavorados. Mas ainda assim, sentaremos no escuro para assistir aquele filme de terror, porque essa foi a nossa escolha. Prazer e medo, duas reações emocionais aparentemente opostas, surgem quando as pessoas se sentam em um cinema para assistir a um filme de terror. No ensaio de Sigmund Freud, The Uncanny, ele argumenta que o medo emerge de algo com o qual estamos familiarizados, mas que sempre fora oprimido. A teoria de Freud provou ser influente e inspirou muitas pesquisas teóricas sobre filmes de terror. Após o sucesso de O Exorcista, muitos pesquisadores propuseram teorias sobre esse fenômeno. Por que gostamos tanto dos filmes de terror? No livro de Noel Carroll, The Philosophy of Horror, ele distingue entre horror artístico e horror natural. Na vida real, a realidade das situações torna físicas as respostas emocionais de horror e terror dos indivíduos. Mas durante os filmes, tais sentimentos são desencadeados por monstros nos quais as pessoas não acreditam logicamente. Essas histórias ficcionais dramáticas criam uma distância segura para o público, dando-lhes oportunidade de desfrutar desses sentimentos. Em segundo lugar, o público pode sentir entusiasmo por uma sensação de realização devido à luta bem-sucedida ou fracassada entre personagens humanos e monstros. Na teoria do Uncanny de Freud, ele define como sendo algo familiar, mas incongruente, e devido a esse paradoxo, acaba criando uma dissonância cognitiva. Teorias relacionadas são abordadas em muitos filmes. Por exemplo, de acordo com a pesquisa do roboticista Masahiro Mori, o estranhamento do Uncanny, ou a vila do Uncanny, pode se dar pela aparência quase humana dos robôs e que evoca uma resposta emocional negativa. O Uncanny aparece em filmes de ficção científica como Exterminador do Futuro, Blade Runner, 2001, Uma Odisseia no Espaço, só para citar alguns exemplos. Ao assistir a essas obras-primas, o público sente um medo causado pelos robôs que foram criados por seres humanos, mas que perderam o controle. Já o psicanalista Carl Jung argumentava que os filmes de terror se baseavam em arquétipos primitivos escondidos nas profundezas do subconsciente. Por exemplo, sombras, escuridão e mães costumam ter um papel muito importante nos filmes de terror. Em Psicose, por exemplo, uma mãe desempenha o papel do mal no subconsciente do personagem principal. E o antigo filme de terror alemão Nosferatu apresenta uma famosa e dramática cena da sombra na tela. Embora esses filmes pareçam apoiar a teoria de Jung, nem todos os filmes de terror incluem esses elementos. A psicanálise do uncanny e do subconsciente é difícil de testar empiricamente e provavelmente seria experimentada de forma diferente pelo público. Pesquisadores contemporâneos usaram um comentário de Aristóteles para ajudar a explicar por que as pessoas são atraídas por filmes de terror ou peças dramáticas violentas. Filmes e peças de violência deram ao público a oportunidade de se purgar das emoções negativas formadas na vida cotidiana. Aristóteles chamou esse processo de catarse. O filme Pânico, por exemplo, mostrou bem o papel irônico que os filmes de terror desempenham na mente dos adolescentes. Já Dolph Zillman propôs a teoria da transferência de excitação, que postula que os sentimentos negativos que o público sofre durante um filme de terror intensifica os sentimentos positivos quando o herói finalmente triunfa. Um exemplo dessa teoria é quando o personagem Danny sobrevive a seu pai louco no filme
O Iluminado, de Stanley Kubrick. Marvin Zuckerman propôs a teoria da busca de sensações dos filmes de terror em 1979. Ele argumenta que os indivíduos são atraídos por filmes de terror porque simplesmente desejam a sensação desse tipo de experiência. Por exemplo, pessoas se envolvem em busca de emoção e participam de atividades de alto estímulo como bungee jumping, escalada, atividades de alto risco. No entanto, Zuckerman e outros pesquisadores observaram que a busca de sensações nem sempre tem uma relação significativa com o interesse por filmes de terror. Essa teoria não pode explicar os muitos fatores sociais que influenciam as reações aos filmes. DJ Scal afirma que os filmes de terror refletem os medos sociais. Com base nessa teoria, Kendall Phillips publicou um livro tentando conectar filmes de terror com questões sociais. Ele especulou que a ascensão dos yuppies, serial killers e o feminismo tornou o silêncio dos inocentes popular na década de 90. A Guerra do Vietnã e outros momentos violentos da história deram origem a um aumento de filmes de zumbis, como A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Dessa vez, refletindo o medo de uma pandemia, filmes de zumbis foram ressuscitados nos anos 2000. Outros teóricos apontam que o prazer de ver a violência em filmes de terror ocorre quando o público vê os personagens na tela com o castigo que merecem. Essa observação deu origem à teoria do alinhamento disposicional, que levantou a hipótese de que as reações emocionais de uma pessoa a eventos descritos em filmes de terror podem ser rastreadas até os sentimentos disposicionais que eles têm pela pessoa envolvida. Nenhuma dessas teorias tradicionais está completamente errada, mas o fato é que as pessoas não assistem a filmes de terror pelos mesmos motivos. Mesmo uma pessoa pode ter perspectivas diferentes ao assistir a um filme em momentos diferentes. Também é difícil convencer as pessoas e acreditar em apenas uma teoria em particular. Nós, seres humanos, somos criaturas muito complicadas e por isso mesmo temos várias respostas a diferentes eventos desencadeantes. Christoph Koch demonstrou que a amígdala cerebral, que fica na parte direita do cérebro, ajuda a pessoa a perceber o perigo e a sentir medo. Pesquisas mostram que a amígdala direita responde mais fortemente a imagens de animais perigosos do que imagens de pessoas e objetos. Esses resultados podem explicar por que os criadores de alguns filmes de terror usam monstros ou animais como cobras, tubarões e aranhas para aterrorizar as pessoas. No entanto, um experimento de varredura cerebral de Thomas Straub descobriu que, além da amígdala cerebral direita, há cooperação entre as partes do cérebro que controla o processamento da informação visual, a autoconsciência, a responsividade e a solução de problemas. Um grande fator é: os cineastas precisam atrair a atenção de seu público criando tensão. Possivelmente através de mistério, suspense, sangue, terror e choque, ou técnicas de filmagem, como iluminação dramática, design de produção e sons incongruentes. Por exemplo, as cenas jumpscare possuem uma técnica padrão de design de som, e os designers a usam para criar tensão antes de um grande momento. Os cineastas também editam tempo para criar essa tensão, por exemplo, usando vários ângulos de câmera para retratar o nervosismo de um personagem, assim como para prolongar a sensação de tempo, aumentando essa tensão sentida pelo público. Um outro fator é o irrealismo. O público entende que o que assiste na tela não é real. Algumas técnicas de filmagem, como múltiplos ângulos de câmera, trilhas sonoras e efeitos posteriores, enfatizam a irrealidade de que o que acontece na tela não é real porque esses elementos não acontecem quando o perigo ocorre na vida real. As técnicas de filmagem, ao mesmo tempo que criam tensão, deixando o público aterrorizado, torna possível que ele o aprecie. Embora alguns filmes de terror possam ser inspirados em eventos reais, eles geralmente são fictícios. Na maioria dos casos, quando o horror de criaturas ou eventos terríveis entram repentinamente na vida das pessoas,
elas entram em pânico e quase não deixam espaço para as pessoas considerarem por que a situação aconteceu e como elas podem enfrentar o perigo imediatamente. Os leitores podem não se alarmar com o horror que vem nas notícias, porque uma mídia séria procura garantir a objetividade dos fatos. Já os filmes são diferentes porque, como um meio artístico, permite que o artista exagere grosseiramente para expressar uma opinião ou uma visão subjetiva da realidade. O Dia Depois do Amanhã, embora não seja exatamente um filme de terror, retrata eventos climáticos extremamente adversos na perspectiva de um diretor que busca convencer o público de que o clima na Terra um dia se tornará incontrolável. Diretores de filmes de terror tentam criar tensão para capturar a atenção do público. Dada a natureza da curiosidade, o desconhecido e o mistério podem facilmente atrair a atenção do público. Por exemplo, quando eu vejo uma sala escura e vazia, uma clássica sugestão de perigo em um filme de terror, posso começar a imaginar o que acontecerá nos próximos minutos. Cesare entrará sorrateiramente no quarto para tentar esfaquear Jane durante o sono? Presumo que algo terrível acontecerá nas próximas tomadas, então quando vejo a sala escura na tela, sinto horror antes mesmo que algo terrível ocorra. As tomadas de cenário é uma técnica que os diretores costumam usar para levar o público a pensar ou imaginar. Uma tela em branco pode dar ao público a oportunidade de imaginar um perigo iminente. Esse é um momento em que a imaginação é que cria o horror. Embora as pessoas não gostem de sentir ansiedade e tenham medo de se assustar na vida real, muitos, como eu, amam e são até obcecados por filmes de terror. A vida e a arte devem ser inspiradas uma na outra. Um filme de terror de sucesso ajuda o público a entender melhor sua vida e a cultura. Alguns medos são temporários e limitados a uma determinada situação, enquanto outros são eternos. Um filme de terror influente sempre projeta a cultura popular, questões sociais ou o mistério da vida. O filme combina narrativa, fotografia, atuação, edição, trilha sonora e vários outros meios artísticos. A combinação de todos esses meios artísticos podem levar o público a explorar diferentes vidas.